Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também tornou-o herdeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo para falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos ao Senhor que fale conosco, Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Senhor, sem a Tua Palavra nós não sabemos que rumo tomar na vida. Não sabemos o que dizer, o que fazer. Não sabemos, ó Deus, se vamos, se voltamos, se paramos, se seguimos. Mas a Tua Palavra, Senhor, nos direciona, é a nossa bússola. Então fala conosco, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Sentem-se por gentileza, meus amados. Graças a Deus. Queridos, hoje eu quero falar sobre esse tema, filhos por adoção. Obviamente que todos aqui sabem o que é adoção. Adoção é o fato de outorgar posição de filho, direito de filho, privilégios de filho, honra de filho para uma pessoa que não era filho. Amém? Olha que interessante. Então, adoção é isso. Adoção, irmãos, é o ato de levar o filho de uma outra pessoa para dentro de uma nova família e tê-lo agora como membro da família. Eu acho, sim, a adoção um negócio tão lindo, irmãos. Amém? E filho adotivo tem que ser muito agradecido, porque filho biológico, irmãos, ele vai nascer naturalmente, amém? Mas o filho adotivo, ele é escolhido. Eu quero você, eu quero ser teu pai, eu quero ser tua mãe. Não é lindo isso, irmãos? Amém? Então, tem filho que é adotado, irmãos, e ele, quando descobre, fica revoltado. Devia ficar agradecido que alguém cuidou dele, que alguém quis cuidar dele, não é verdade? O escolheu, né? Mas, o que eu quero falar hoje, irmãos, é sobre a adoção que Deus nos deu. Deus, ele nos adotou como filhos. Nenhum aqui, irmãos, nenhum de nós nascemos filhos de Deus. Nenhum. Nem eu, nem você, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos, nem os seus antepassados. Ninguém, irmãos, nasceu filho de Deus, certo? Nós precisamos entender que qualquer pessoa que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador,
ainda não é filho de Deus. Ninguém nasce filho. Todos nós fomos adotados. Amém, queridos? Certo? E a gente, irmão, vamos procurar entender isso, certo? Assim, com o coração bastante aberto, para ver que obra linda Deus fez nas nossas vidas, certo? A Bíblia diz lá em João capítulo 1, no versículo 12, que todos aqueles, olha, todos os que o receberam, amém? Todos os que creram no seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes autoridade de se tornarem seus filhos. Não nasceu filho, se tornou filho. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, olha, pode deixar o texto. Amém? Aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes autoridade ou poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós não nascemos filhos, nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Quando nós nascemos da carne, irmãos, nós nascemos em pecado. Por isso precisamos nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse que quem não nascer de novo, não pode ou ver o reino de Deus. Amém, queridos? É necessário nascer de novo. E a gente precisa entender isso, irmãos, que nós nos tornamos filhos a partir do novo nascimento. Quando nós nascemos da carne do pai e da mãe, nós nascemos em pecado. Salmo 51, versículo 5, né? Davi disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Amém, queridos? Versículo 5, aí está errado, está 15 aí, viu? Foi um erro de digitação. E quem digitou fui eu. Amém. Então, meus irmãos, certo? A palavra de Deus diz, Davi disse: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Agora, nós nascemos do pecado e isso não é culpa de Deus, é culpa do homem. Amém? Certo? Os nossos atos pecaminosos é um fruto natural, irmãos, da nossa natureza pecaminosa, caída, certo? Isso se chama, a gente aprende, isso se chama pecado original. A gente já nasce com esse pecado, porque a gente herda isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Certo? Então nós precisamos nascer de novo. Nós éramos filhos de quem? Antes de nos tornarmos filhos de Deus, certo? A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo 3. Amém? Éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. Amém? A ira de Deus estava sobre nós por conta da nossa desobediência. Então nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira.
Nós éramos filhos da desobediência. Mas veja o que Deus fez para que nos tornássemos seus filhos. Vamos procurar entender isso, irmãos. Amém? Com o coração bastante aberto. Eu quero que você acompanhe comigo, irmãos, o fundo histórico. Quando Paulo escreveu, ele escreveu que agora vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Não é isso que nós lemos aqui no começo? Em Gálatas capítulo 4? Sim ou não? Amém? Veja só, vocês não são mais escravos, vocês são filhos agora. Ele estava falando para quem? Ele estava falando para aquele que entregou o coração a Jesus, para aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, para aquele que confessou seus pecados, para aquele que quis nascer de novo. Certo? Olha que interessante, o fundo histórico é esse, irmãos. Quando Paulo escreve o assunto lá, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 15. Amém? 8:15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. Por quê, irmãos? Por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Guarda isso no seu coração. Quando Paulo escreve, vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos. Paulo, irmãos, não podemos esquecer que ele escreveu isso aos romanos e ele vivia naquele contexto, naquela cultura romana. E existiam milhões de escravos. Porque o Império Romano, quando conquistava uma cidade, ele tornava todos os moradores daquela cidade escravos, súditos do Império Romano, escravos mesmo. Então, o que mais tinha no Império Romano era escravo. Aí ele diz assim, agora vocês não são mais escravos, vocês são filhos. Queridos, olha que lindo isso. Também no Império Romano, irmãos, as pessoas ricas, elas, às vezes por conta de serem muito ricas, não confiavam muito nos filhos. Porque os filhos, principalmente naquela cultura, tinha filho que tramava para matar o pai, matar a mãe por conta da herança. E nós já vimos isso aqui no Brasil, né? Sim ou não? Sim. Certo? Aí, queridos, então, o que é que a lei romana dizia? A lei romana, irmão, como até hoje, proíbe matar. Mas quando o pai tinha um filho rebelde, que lhe causava só desgosto, que desonrava o pai e a mãe, então a lei romana autorizava o pai matar esse filho. Eu sei que choca. Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que você viva muito. E então, alguns pais ricos,
ao invés de seguir a lei assim de forma rígida, não queria matar um filho rebelde, um filho que estava tramando contra o pai e a mãe. O que esses senhores faziam? Deserdavam os filhos. Tirava o direito de herança. Ah, é isso que você quer? Então é isso que você vai perder. Não é isso que você vai ter. Certo? Não quer honrar o pai e a mãe? É um filho rebelde? É um filho que quer a destruição do pai e da mãe? Então eu não vou matar você, embora a lei permita. Eu vou deserdar você. E aí, irmãos, aqueles senhores ricos, quando necessário, deserdavam os filhos. Só que, para não ficar sem ter alguém para transferir a herança, o que é que eles faziam? Eles adotavam como filhos um neto, um sobrinho, um escravo. Sabe aquele escravo obediente? Aquele escravo cumpridor dos seus deveres? Aquele escravo que nunca tentou fugir? Aquele escravo que trabalhava tanto na frente como por trás? Sabe aquele escravo que honrava o seu senhor? A Bíblia diz, aliás, a história registra, que esses senhores adotavam esses escravos como filhos. Olha que lindo, irmãos. O filho biológico perdia a herança, mas o escravo se tornava filho. Mas também, irmãos, tem uma outra coisa que continha na lei. O filho biológico podia ser deserdado, mas um filho adotivo nunca perderia a herança, não podia ser deserdado. Vocês estão entendendo já por quê? Paulo disse, vocês não são filhos. Aliás, vocês não são escravos, agora vocês são filhos. Por quê? Porque nós fomos adotados. Certo? Então o fundo histórico é esse, irmãos. Amém? O filho biológico poderia ser deserdado, porém o filho adotado jamais. Era proibido deserdar um filho adotivo. Assim era mais vantajoso ser um filho adotado do que um filho biológico. Olha veja, irmãos, que Deus fez com a gente. Nós não éramos filhos. Nós éramos escravos do diabo. Nós éramos escravos do pecado. E então, meus amados, Deus, ele faz um investimento tão grande, irmãos, certo? Foi nesse contexto que o apóstolo Paulo disse, vocês foram escravos, eram escravos, agora são filhos por adoção, ou seja, ninguém, quando a Bíblia diz que nós agora não somos escravos, somos filhos por adoção, a Bíblia está dizendo assim, ó, ninguém pode tirar a herança que Deus deu para vocês. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Ninguém pode tirar a herança de vocês. Irmãos, ninguém pode tirar aquilo que Deus me deu. Só eu é que tenho o poder de renunciar.
Amém, queridos? Por isso tem gente que renuncia, não, eu não quero ser filho de Deus. Eu não quero herança. Eu quero voltar a ser escravo. Tem gente que gosta de ser escravo. Né? A Bíblia não fala que tem gente que ele é como o cão que volta a comer, que come o próprio vômito. Como a porca que foi lavada e volta para a lama. Tem gente assim, irmãos. Ele quer ser escravo, é opção. Mas Deus já investiu, irmãos, e o investimento que Deus fez na sua vida, na minha vida, irmãos, precisa ser levado muito a sério, e o nosso coração precisa sempre ser muito grato a tudo que Deus fez por nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que isso aqui quer dizer, irmãos? Que o Pai deserdou seu único filho. Forte, né? Amém? Amém? Deus deserdou o seu único filho. O próprio Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, irmãos, naquele momento em que Jesus clamou, ele sentiu a separação dele e do Pai, nunca tinham se separado antes. Ele era o unigênito do Pai, o único filho. Mas naquele momento ele foi deserdado. Por quê, pastor? Porque ele foi rebelde, porque ele pecou contra o Pai? Não, porque ele herdou, ele tomou sobre si os nossos pecados. A ira de Deus nós éramos filhos da ira, a ira de Deus, o Pai, que era para cair sobre nós, caiu sobre o seu unigênito. Meus amados, quem pecou foi a humanidade, irmãos. Nós merecíamos a condenação, mas Jesus morreu a nossa morte. Amém? Ele foi deserdado, ele foi separado do Pai. Ele sentiu, experimentou o abandono, ele experimentou o desprezo, ele experimentou o derramamento da ira do Pai, de Deus sobre ele, como aquele que leva o pecado de toda a humanidade sobre si. E sabe por que Deus fez isso, irmãos? Para nos adotar. Amém? Deus fez isso para nos adotar, para nos fazer seus filhos, para nos fazer herdeiros da promessa. O Pai nos comprou com o sangue do seu Filho. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Sabe, irmão, quem tem noção de quanto Deus pagou por você,
você faz questão de glorificar o Senhor. O diabo não merece nada de mim, esse mundo não merece nada de mim, porque Deus investiu tudo na minha vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus. E aí, meus amados, só que tem uma coisa, irmãos, olha que interessante, a ira de Deus caiu sobre o seu unigênito, Jesus, o único filho, foi deserdado, nós que éramos escravos, agora nos tornamos filhos, porém, passa um dia, 2 dias, 3 dias, e no 3º dia, Jesus vence a morte e ressuscitou. Se você é feliz por isso, diga glória a Deus. Jesus ressuscitou, irmãos. O diabo deve ter ficado louco. Que negócio é esse? Eu não estou entendendo nada. Só que tem uma coisa, irmãos. Agora Jesus não ressuscita mais, não levanta como o unigênito. Agora ele não é mais o único filho. Agora ele se torna o primogênito. Ele foi sepultado, unigênito, mas ressuscitou o primogênito. E nós nos tornamos seus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, queridos, isso é tão lindo. Jesus, irmãos, claro que ele tem um nome superior. Isso é indubitável. Jesus tem um nome superior. Jesus tem uma herança superior, porque o primogênito tem herança dobrada. Mas nós nos tornamos filhos e herdeiros. Amém? Filhos e herdeiros. Só que tem uma coisa, irmãos, como filhos adotivos, nunca mais nós perderemos o direito de herança, o direito de filhos. Amém? A não ser que a gente renuncie. E para concluir essa palavra, irmãos, filhos adotivos não perdem herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nossa herança.